Hoje eu quero falar sobre autoestima. Autoestima é um termo, uma expressão, uma palavra que vem sendo utilizada de uma forma errada, na minha opinião. E aí eu vou dizer por quê. Quando você estima alguém é porque você gosta de alguém. Então você conhece a pessoa. Então a autoestima ela tem necessariamente, ela passa pelo autoconhecimento, tá? Ou seja, também pelo amadurecimento. Então uma pessoa que tem autoestima é uma pessoa amadurecida. Tem se confundido com um termo que também, uma palavra que começaram a utilizar de forma também equivocada, até semanticamente, até se for olhar no dicionário, a palavra empoderamento, não sei nem se existe, mas assim, não tem esse empoderar, não tem esse significado que está sendo passado hoje pra gente. Então, assim, mas a autoestima está sendo também misturada ali com esse termo de novo, essa nova forma de analisar essa palavra de empoderamento. Então, muitas vezes a pessoa entende que ter autoestima é a pessoa que está sempre em alta, que ela se acha a melhor pessoa do mundo e ela é a melhor pessoa. E quando se fala em autoestima, muitas vezes é esse o conselho que é dado, sabe? Ame você, se ame acima de tudo, de todos, você é o melhor, você é mais top, porque às vezes você não é o melhor. A autoestima vem do amadurecimento, por quê? Porque é você conhecer suas luzes e suas sombras. Nós somos feitos de luz e sombra, nós temos virtudes, mas nós temos pontos fracos, temos vícios, temos dificuldades, né? Temos medos, todo mundo tem. E a autoestima é você se gostar, se conhecer, apesar disso, você não ser seu inimigo. Então, não tem a ver com muita gente fala, porque essa coisa de eu sou a melhor do mundo, eu sou isso e aquilo, não reflete a realidade. Vai ter um ambiente que você não vai ser a mais bonita, vai ter num outro ambiente que você não vai ser mais inteligente, vai ter uma outra situação que você não vai ser o mais alto, você não vai ser o mais baixo, você não é tudo como as pessoas tentam. O problema de colocar na cabeça que ter autoestima é você se achar melhor é que você não é. E aí, quando a gente tá muito enganado, muito desconectado da realidade, uma hora a realidade bate na porta da gente. E aí a queda é muito alta. Porque na sua cabeça você era melhor funcionário, na sua cabeça você era a melhor filha, na sua cabeça. E não era verdade isso, né? E isso acontece, por exemplo, quando você não é escolhido no relacionamento. Às vezes o cara tá conhecendo você, também depois conhece, ou antes conheceu outra, enfim. E aí escolheu namorar outra e não escolheu você. Então você tá sendo rejeitada, meu Deus, olha só que coisa mais triste. Isso é por quê? Porque você não tem uma autoestima boa. É claro que todo mundo quer ser escolhido. Nem que você não queira nada com a pessoa, mas você quer que a pessoa te escolha. É normal do ser humano. Nós somos um tanto egoístas. Gostamos que encham nosso ego, né? É normal. Mas quando você vive disso, ou seja, tirar o carregador. Ou seja, você se alimenta disso, você precisa disso, é um grande problema. Por quê? Porque é uma grande chance de você se relacionar, de ter um relacionamento doentio, tá? Mas mesmo que não tenha, digamos que você nunca nem se relacione amorosamente com alguém, você vai ter problemas nas amizades, você vai ter problemas familiares. Por quê? Porque você vai achar uma realidade que não é a realidade. Você vai achar uma coisa que não é real. E aí a autoestima, ela tá muito mais ligada, como eu falei no começo, tô até sendo repetitiva, a autoconhecimento. Por quê? E tem uma frase que eu já assisti palestra do Karnal pessoalmente, depois eu vi vídeo dele que eu acho que ele repete isso, que ele fala o seguinte: se uma pessoa vem e me chama de careca, essa é a verdade. Então eu não vou ficar nervosa, estressada, brigar, apontar dedo pra pessoa, porque eu sou careca. E ele é careca, né? Quem não conhece Karnal, Fernando Karnal. E aí, filósofo, enfim. E aí, historiador, salvo engano também. Se, por outro lado, ele fala, alguém quer me atacar, né? E vem e me chama de cabeludo, eu sei que eu não sou cabeludo. Então, assim, a gente tem que ter noção do que a gente é. Porque se alguém for falar aquilo que a gente não é, a gente não vai perder tempo discutindo, batendo boca, brigando com a pessoa. Esse é o comportamento de quem não tem razão.
Quem não tem razão tem que se afirmar todo o tempo. Ela quer mostrar que ela tem razão pro outro. Ela quer validação. Ela quer que passa, sabe, a mão na cabeça, que fala que ela é a melhor do mundo. Isso aí é uma característica de quem tá lá na infância, sabe, até os 4 anos de idade, quando você ainda tá se formando no comecinho, é normal ser um pouquinho mais egoísta. É normal você querer mais atenção da sua mãe do que seu irmão ou sua irmã. É normal você chegar no ambiente e querer chamar atenção, e quando você não é o centro das atenções, você ficar chateado. Isso é coisa lá da infância. Mas na vida adulta, a gente tem que lidar com a frustração, com a rejeição. E quando a gente tem uma autoestima boa, a gente consegue lidar com isso de uma forma legal. Que é como eu dei o exemplo do carnaval. Se a pessoa diz uma coisa que eu realmente sou, aí por isso que tem que haver o autoconhecimento. Eu sei que eu tenho dificuldade. Então se alguém chegar e falar assim, a Débora não sabe estacionar direito, a pessoa não precisa nem dizer, porque é uma coisa que eu sei. Eu sei que eu tenho dificuldade de estacionar. Isso é um ponto. Aí eu tenho que fazer o quê? Se eu tenho dificuldade, a pessoa vem e fala. Eu tenho que lidar bem com essa dificuldade. Ou eu vou fazer um curso para tentar melhorar, ou eu vou aceitar que eu não consigo, que realmente é uma limitação minha. E se alguém disser, falar realmente é uma limitação minha. Então eu não vou nem falar nada, não tenho que justificar. Porque é uma verdade. Entende? Então, ter autoestima boa é saber, olha, tenho minhas dificuldades, tenho meus defeitos, vou tentar ser uma pessoa melhor, né? Em várias áreas da vida. Eu quero eu estou nessa situação hoje, nós não somos, né, a situação que a gente tá, às vezes a gente tá passando por a saúde financeira não tá boa, ou a saúde física, mas é uma fase, né? Nós somos feitos de fases, somos cíclicos. Então, se você vê uma pessoa hoje, ela vai te contar a situação dela, e se você vê ela amanhã ou daqui a alguns dias, às vezes ela vai contar algo totalmente diferente. É normal isso. Mas tem muita coisa que tá no nosso controle, tá? Tem coisa que a gente pode simplesmente abrir mão, falar, ó, escolho minhas batalhas, não sou boa nisso e tá ok. Igual muitas mulheres falam, não sou boa dona de casa, já tentei. Ou então, né, faço o básico, não sou uma excelente, né? Ou então o cara que fala, não sei fazer as coisas de casa, né? Porque tem homem que parafusa, troca, faz outros móveis se necessário. Tem outros homens que não, falam assim, ó, já tentei, não aprendi, mas eu vou pagar pra alguém fazer. Tá tudo bem, né? Então, conhecer suas limitações porque assim, eu falo isso porque eu já tive muito nessa, eu achava que minha autoestima era super alta, né? E muitas vezes é soberba, muitas vezes é insegurança que você finge uma autoestima, tá? Às vezes a gente é insegura e põe um salto alto e finge que tá tudo lindo e maravilhoso, sendo que por dentro você tá toda quebrada. Sendo que se a pessoa falar um A, se ela te elogiar, beleza, você sobe no teto de tanta felicidade. Mas se ela falar um defeito, se ela comentar alguma coisa, eu lembro que eu já ouvi isso. Falar, nossa, você é assim, não vou nem repetir. Mas eu era assim, adolescente mais ou menos, e o rapaz falou isso, eu fiquei em choque. Falei, meu Deus. E eu fiquei extremamente chateada com ele. E hoje eu tenho noção de que o que ele falou sobre mim, naquela época, então, era verdade. Não foi um insulto, foi um fato, né? Então, se você vê uma pessoa que ri demais, você fala, nossa, fulano ri demais. É um fato. Fulano fala muito, é um fato. Fulano fala pouco, é um fato. Mas às vezes a pessoa tá lidando com aquilo ali, ela tem dificuldade e tal. Então, realmente, tem gente que não tem sensibilidade, né? Tem gente que não tem esse mancol que a gente fala, não tem noção, mas não tem como a gente mudar os outros. O que cabe a nós é mudar nós mesmos, né? Nos preocuparmos com aquilo que tá ao nosso controle, tá? E mesmo aquilo que tá ao nosso controle não é tanta coisa como a gente imagina, né? Tem muita coisa que se for parar pra pensar, não tá sob o nosso controle. Desde o clima, o fator tempo, né? Muitas coisas não estão sob o nosso controle. Mas voltando à questão da autoestima, se gostar, se amar, se conhecer em primeiro lugar. Mas assim, não tô gostando do que tô vendo, a gente só melhora, tá? A gente só eleva o nosso nível em qualquer área que seja, partindo do princípio de que a gente conhece os nossos defeitos.
os vícios, né? E isso tem a ver com humildade. Você não precisa sair propagando suas dificuldades, seus pontos fracos, mas é você reconhecer consigo mesmo. Nesse ponto, eu creio que o cristianismo ajuda muito, assim, sabe? O amadurecimento. Não tô aqui pra propagar nesse vídeo a minha fé, mas assim, você tem mais facilidade, por exemplo, de ter uma certa submissão, de ter um planejamento a longo prazo, de ter uma humildade. Humildade não é deitar no chão para os outros pisar, não é isso. É a humildade de saber reconhecer que tem dificuldades, que tem defeitos, que não é perfeito. Às vezes a gente se exige demais, né? Falo por experiência própria. Então, a autoestima tá muito ligada a isso. Essa questão do empoderamento, eu sou completamente contra. Essa coisa de falar que você tem que ser isso e aquilo, que você tem que passar por cima dos outros. Isso é soberba, isso é arrogância. Não é empoderamento. A verdadeira pessoa, e agora eu vou falar principalmente mulheres, porque esse termo é mais usado com mulheres hoje em dia. Ninguém fala do empoderamento, mas fala do empoderamento feminino. E aí eu digo, se você... Claro que, como eu disse, tem pessoas que são sem noção. Mas via de regra é o seguinte, se você é uma pessoa honrada, se sua palavra é sim, se você disser sim é sim, se você disser não é não, se você se comporta de uma forma coerente, íntegra, reta, isso vai ser transmitido pelo seu olhar, pela sua postura, pelo seu jeito de ser, a sua vida vai testemunhar aquilo que você realmente é. Então, muitas vezes, você quer que as pessoas te vejam de outra forma, ou então você acha que é de fora é só daqui pra fora, né? Não é de dentro pra fora que acontecem essas mudanças. Então, eu vou ser empoderada porque a partir de agora eu vou pôr um salto alto, eu vou falar mais alto, eu vou ser a última a falar, e aí eu vou chamar atenção. Não. Muitas vezes a pessoa que fala mais baixo é que chama mais atenção. Você já viu aquelas palestras em que o palestrante é bem conhecido, ele tem uma coerência na comunicação, ele não precisa gritar, ele não precisa virar do avesso para chamar atenção, colocar uma melancia na cabeça. É exatamente assim. Então, se eu tenho consciência de quem eu sou, eu vou ter facilidade a falar, isso aqui tá me incomodando, então eu vou tentar melhorar nisso. Isso aqui tá ruim, então vou tentar melhorar. E ser uma pessoa melhor. Mas isso não passa por passar por cima de alguém, tá? Eu sei que muitas vezes é usado isso por causa de algumas mulheres que às vezes sofrem violência, que têm dificuldade até de sair de um relacionamento. E muita gente fala, é porque tem dependência financeira. Eu digo que muitos dos relacionamentos que as mulheres não conseguem sair, e mesmo sofrendo e tal, tem muita codependência da mulher, né? E é uma questão muito mais emocional do que financeira, tá? Porque eu conheço casos de mulheres que não eram dependentes emocionalmente do marido, não tinham praticamente nem pra onde ir, tinha filho pequeno e não aceitava aquele tipo de tratamento. Falou assim, se você me tratar assim, eu vou embora e não volto mais. E o cara sabia porque a mulher cumpria a palavra dela. E aí o cara mudou, ele mudou o comportamento dele. Por quê? Porque ela falou, esse tipo de tratamento eu não aceito. Por outro lado, nós vemos mulheres, tá? Que aparentemente são empoderadas. Se você olhar na rede social, ela é empoderada. Ela fala, eu visto a roupa que eu quiser, eu vou pra onde eu quiser, eu sou mais eu. Só que ela é capacho. Na prática, ela aceita todas as coisas. Ela não põe limitações. Ela só fala isso só no discurso. Mas quando chega num relacionamento, e aí ela é tratada como objeto e ela aceita aquilo. E eu tô falando não de mulheres... vou deixar pra trás a questão financeira. Tô falando de mulheres que muitas vezes até sustentam esses homens e elas aceitam isso. Isso por quê? Porque a autoestima está baixa. Aí vai dizer, mas então tem que começar com a autoestima. Como que eu melhoro minha autoestima? Como eu disse, é o autoconhecimento. O caminho sempre vai ser autoconhecimento. É você olhar pra dentro de você, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô aceitando isso? Ou então, às vezes você entrou num relacionamento, você recebeu essa lavagem cerebral de que você é a melhor do mundo, você não sei o quê, e você não é. Às vezes a pessoa tá falando alguma coisa pra você e é pra você realmente parar pra pensar, poxa, será que essa pessoa tem razão? Porque às vezes você tá tão desinstalado da realidade que tudo que o outro disser você vai discordar. Porque você já tá ali, sabe aquele que a gente chama... É burro, né? Freio de burro que fecha aqui, que você não consegue olhar pros lados. Você só olha aqui e é só esse caminho e acabou. E às vezes você tá assim, você passou por uma lavagem cerebral.
e ter autoestima, seguir o caminho do autoconhecimento, tem a ver muito com olhar pra dentro. Esquece, silencia o que tá de fora, tá? Sobre empoderamento, talvez eu possa fazer até um vídeo só sobre isso, né? Mas ele não é isso, essa pregação dessa palavra tá até me incomodando já. Porque não é isso, tá? A mulher que tem razão, ela não precisa gritar, ela não precisa humilhar o outro, ela não precisa passar por cima. Não é dessa forma que ela vai ser ouvida. Não é dessa forma que ela vai ser escutada, acolhida. Nem dentro de um relacionamento, nem no trabalho, não é querendo ser melhor que os outros, né? O caminho é a humildade. Então, eu espero que eu tenha conseguido expressar sobre o assunto e que não tenha sido repetitivo. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre deixar as coisas pra depois. Eu sempre quis gravar vídeo e tal, e uma hora eu falo a câmera tá ruim, isso há muitos anos, tá? Aí depois eu gravo e não tenho coragem de postar, outra hora eu gravo e falo minha unha não tá feita, por exemplo, hoje minha unha não tá feita. Outra hora eu tenho que criar um cenário de fundo, cada vez eu criava uma desculpa pra mim. E outra coisa também que eu acho que é o principal é que eu tenho essa tendência a querer o perfeito. Então eu não vou fazer, eu não vou dar o que eu tenho, o que eu sei. Por quê? Porque eu preciso ir em busca de mais, eu preciso aprender mais. Mas às vezes o que eu tenho já é suficiente para outra pessoa, né? O meu talento, o meu dom, a minha facilidade, ou algum conhecimentozinho que eu tive em algum lugar que eu aprendi, ou quebrando a cara, para outra pessoa vai ser muito importante. E se a pessoa tá buscando a informação aqui, ela pode sair e não passar por várias coisas que eu passei, né? Eu não vou dizer que se eu visse um vídeo, eu iria seguir o conselho, né? Mas às vezes a pessoa olha e ela realmente, porque tem uma frase que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, né? E o sábio aprende com os erros dos outros. Eles não precisam, às vezes, passar por aquele caminho. E o que eu tô dizendo aqui, tudo tem a ver com a experiência pessoal também. Teve época que eu achava que eu tinha autoestima. Que eu achava, não usávamos esse termo, mas eu me achava empoderada. Gostosona, linda, maravilhosa. E no fundo, eu aceitava qualquer coisa. E no fundo, eu tava em busca de validação. Ou seja, se a pessoa falasse tudo que eu queria ouvir, beleza. Mas se amanhã também ela me colocasse lá embaixo, eu descia, né? E a gente não tem que ficar assim, nem ficar feliz demais como se o mundo... Quando alguém fala de uma qualidade nossa, porque a gente sabe que é uma qualidade que a gente tem, ponto. E se falar de algum defeito, a gente sabe que é um defeito que a gente tem. Então você vai ficar muito mais neutro, sabe? Quando você tem esse autoconhecimento e a verdadeira autoestima, o amadurecimento, você vai ficar neutro ou externo. Não é que você vai ficar apático, tá? Você vai responder com educação, você vai agradecer o elogio, que é outra dificuldade que as pessoas têm. Mas você sabe que é uma qualidade sua, ok. Não sou melhor que ninguém por causa disso, né? E também não sou pior se alguém for falar de algum defeito. E saber receber isso de uma forma boa. A pessoa não tem que saber, não tem que apontar, não tem que julgar. Não tem, mas às vezes as pessoas fazem isso. Então, como lidar? Dessa forma, tá? E autoestima, como melhorar, é melhorar os nossos pontos fracos. É destacar as nossas qualidades. Poxa, se alguém fala assim... Por exemplo, eu sou muito curiosa, eu gosto de agregar conhecimento. Então, se tem um assunto em voga, por exemplo, igual agora tá a inteligência artificial, todo mundo falando, eu tô por fora. Eu falo, vou aprender, vou pegar um vídeo, vou pesquisar, né, sobre esse assunto. Não que eu tenha que estar por dentro de tudo que as pessoas estão falando, mas é algo que eu me interesso, né? E a gente só é interessante para o outro, aí já é outra questão, quando a gente é interessante pra gente. E a autoestima tem a ver com você se sentir interessante. E aí, pra você se sentir, você tem que ser, tá? Não é se finja, sinta interessante. Você sabe que você não é. Às vezes você não gosta nem da sua própria companhia, nem da sua presença. Então, como que você vai ser interessante para os outros numa roda de conversa, num relacionamento, pra você não é? Então, tudo começa com a gente mesmo, né? É de dentro mesmo. É isso, gente.
já falei bastante. Tchau. Eu vou postar esse vídeo sem editar, sem nada, como se fosse ao vivo. A iluminação não tá maravilhosa, que eu tô no quarto, tá de noite. Tô filmando com a câmera do notebook, mas é isso. E eu vou subir ele agora, pra não deixar pra depois. Eu queria até gravar direto, mas não deu certo. Não tem essa possibilidade, só se fosse ao vivo. Então é isso, gente. Espero contribuir de alguma forma. Tchau.